mas eu queria a visão do senhor como português e como analista, como é que está Portugal nessa crise toda, tá? Tanto no posicionamento com relação à guerra na Ucrânia, quanto na situação econômica e a situação política também de Portugal, que a gente tem acompanhado aqui, parece que tem enfrentou uma certa turbulência esses dias, enfim. Como é que o senhor está vendo tudo isso? Essa turbulência existe desde ainda do antigo governo de José Sócrates, porque foi a partir daí que veio a Troika, quando veio a Troika que obrigou e que impôs um conjunto de reformas obrigatórias que de facto levaram a cortes expressivos em coisas às tantas tão banais, e depois tivemos o azar de ter um governo que foi mais papista do que o próprio Papa e quis ir ainda mais longe. E para vocês terem apenas um reflexo para perceberem, ao ponto a que desceu o governo de então, chegaram a cortar 4 feriados, portanto 4 feriados, 2 civis e 2 religiosos, porque achavam que os portugueses tinham de trabalhar mais, quer dizer, como se a nossa produtividade dependesse ou assentasse em passar a trabalhar mais 4 dias por ano. E eu acho que isto é o reflexo do quão baixo um governo acabou por descer. E começou aí, isso gerou uma forte instabilidade que depois levou à emergência de um governo, mais tarde, de esquerda, mas um governo de esquerda que estava mais preocupado com as táticas dos bastidores do ponto de vista político, e não é por acaso que depois nós começamos a assistir a disputas internas, até mesmo eu diria um certo excesso de confiança dentro do próprio governo, que levou a esta situação que nós temos agora, que é uma situação de mais um reforço de crise política, porque eu volto a dizer, a crise política, a meu ver, vem desde 2010 para 2011, a crise política portuguesa começou aí, ainda não terminou, e a prova de que não terminou é nós termos um governo com maioria absoluta, naquilo que no Brasil é um congresso, mas também é bicameral. Em Portugal nós só temos uma Câmara, que é o Parlamento, e um governo com maioria no Parlamento, de ter de pedir a sua demissão e ter de forçar basicamente a realização de eleições. Quer dizer, o governo pediu a demissão, mas não tinha de ser propriamente uma dissolução. Mas depois temos um Presidente da República também envolvido em casos de corrupção. Portanto, cada vez que me falam da Rússia e da corrupção na Rússia e no leste da Europa, isto só dá vontade de rir, porque basta olharmos para Portugal e vermos a verdadeira anedota daquilo que é Portugal, porque nós não temos sentido de autocrítica, nós não temos sentido para perceber a gravidade da situação da corrupção em Portugal e a forma como já está de tal forma enraizada na nossa mentalidade que há certas coisas que são corrupção e que nós já admitimos como sendo normais. Portanto, este é o ponto em que nós nos encontramos do ponto de vista político aqui.